Eu sou o Renê. O tema do vídeo, o fazer a imagem da primeira besta. Texto base, Apocalipse 13, versículo 11 ao 17. E diz assim, onde está escrito: E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Eu gostaria de destacar o versículo 14, repetindo: E enganou os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Eu fiz aqui por escrito, mais uma vez com o propósito de me apegar ao resumido aqui, para não estender muito a fala e o vídeo não ficar tão longo. Aqui eu começo dizendo o seguinte: a segunda besta, ou o sistema protestante, na sua estrutura formal e sistema funcional, tem tornado-se uma xerox da primeira besta, ou catolicismo. O protestantismo, pela razão de sua origem ou deforma da igreja no período da Idade Média, quando a Santa Aliança, o Evangelho, era substituído por dogmas, artigos de fé e mandamentos humanos, deveria manter a integridade com as Santas Escrituras. Porém, por uma razão divina, quando o Evangelho não poderia, em nenhuma hipótese, tornar-se a religião oficial das nações, devido à sua natureza contraditória aos interesses e intentos de Satanás, conforme a sua atuação no contexto da história humana, como líder das nações, o protestantismo tem prevaricado, copiando o texto escrito pelo catolicismo. A expressão a mãe das prostituições. Daí é um termo bem apropriado. Apocalipse 17, no versículo 5. Agora eu destaquei aqui pontos, não são na sua totalidade, não são pontos totais, mas alguns pontos que vinculam os dois sistemas ou bestas de Apocalipse 13, nos sentidos político, religioso, econômico e filosófico. Na letra A, o vínculo político é a democracia representativa,
onde a marca registrada é a liberalidade total, onde as multidões exigem dos poderes uma vida sem lei e sem regras, onde os valores são abolidos, resultando numa verdadeira selvageria. Homicídios, prostituição, roubo, adultério, tráfico, uso de drogas. O próprio sistema estimula tudo isso através da mídia, divulgando e imprimindo uma mentalidade desprovida de qualquer princípio divino. Os filmes, as novelas, os comerciais. No religioso, vem a idolatria generalizada, quando a Santa Aliança tem sido substituída por um falso evangelho ou uma falsa aliança fundamentada nos falsos mandamentos, autoria da primeira besta, cumprindo-se aí a profecia de Daniel 7:25, quando o catolicismo, ou a primeira besta, adulterou os mandamentos divinos. Letra C, no vínculo capitalista, ou melhor, econômico, destaco aqui o sistema capitalista, onde o verbo lucrar dita as regras. Filosofia. O materialismo, trazendo como efeitos a desvalorização humana e a cegueira espiritual, resultando numa inversão de valores, quando a busca pelas coisas dos céus torna-se uma consequência, deixando de ser a causa principal do povo de Deus. Aqui entra a necessidade da grande tribulação, desprendendo a igreja que há de ser resgatada da terra. Aqui na letra E, eu destaco aqui outro fator, outro vínculo, que ele poderia ser classificado como religioso, também tem um efeito econômico, e no social como um todo, que é o calendário gregoriano. Eu quero fazer um calendário, aliás, um vídeo falando a respeito do calendário gregoriano, a sua origem, os seus efeitos. Mas eu coloco aqui como destaque, bem resumido. O maior instrumento de controle social usado pelas duas bestas é o calendário gregoriano. O termo gregoriano já é bem sugestivo, mas no vídeo que eu fizer a respeito desse calendário haverá compreensão. Não quero escrever total aqui. Ele representa o poderio, a influência e o domínio sobre as nações e regulamenta a economia e a religiosidade mundiais. Com o calendário gregoriano, as duas bestas controlam todos os segmentos sociais. A letra F, a profanação. Aqui é um vínculo religioso, também está ligado aqui a um vínculo que já foi citado aqui, que é a idolatria. Eu quero dar destaque para isso aqui, que é um efeito, mas que também tem se tornado um vínculo
generalizado aqui. Profanação ou a popularização do sagrado, tanto no que diz respeito às Sagradas Escrituras, quanto no comportamento daqueles que deveriam zelar pela imagem daquele que recomenda a santificação ou separação do mundo como critério imprescindível para se ingressar na eternidade com Deus. Aqui nós vimos nos nossos dias essa popularização do nome de Cristo do Sagrado, movimentos sociais levando o nome de Cristo para a profanação, micareta com Cristo, carnaval com Cristo, caminhada para Cristo, assim como procissões, tantas coisas, baladas com Cristo, funk, é tanta coisa que tem se vinculado ao nome de Jesus Cristo, é um verdadeiro processo de profanação. A civilização cristã, como se autodenomina, é regida por uma mentalidade duvidosa, incerta, onde não se separa o certo do errado, nem luz de treva, nem verdade de mentira, nem justiça de injustiça, nem bem do mal, ou Deus do diabo. Onde um mesmo discurso une dois temas opostos. E assim caminha a humanidade. Que Deus nos abençoe, nos livre de tudo que está aí. Eu quero encerrar esse vídeo fazendo leitura aqui, um rápido comentário a partir do versículo 24 até o 25 do capítulo 7 de Daniel. Diz assim: e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos, é metade de um tempo. Eu quero destacar aqui, para o comentário, o cuidará em mudar os tempos e a lei. Nesse versículo está a explicação ou a resposta para uma pergunta que talvez muitos já tenham feito. Uma pergunta que pode surgir na cabeça de alguém. O porquê a segunda besta, tendo tanto poderio, não exige ou não requer para si adoração do mundo, da humanidade, mas exige e faz com que o mundo inteiro venha a adorar a imagem da primeira. Você já parou para fazer, você já fez essa pergunta? O segredo é o seguinte, é que a primeira besta, o primeiro sistema político eclesiástico que surge, começa surgindo ali a partir da queda do Império Romano Ocidental,
por volta do ano de 476, com a invasão dos reinos bárbaros nórdicos, esse sistema, o catolicismo, o cristianismo na pessoa do catolicismo, a sua primeira fase, é responsável pela distorção dos mandamentos de Deus, conforme foi lido em Daniel 7, versículo 25. Essa profecia já se cumpriu e o catolicismo é responsável pelo cumprimento dessa profecia. Eu não vou me aprofundar aqui no comentário, porque eu pretendo fazer um vídeo com o tema o sinal de Deus versus o sinal da besta, tendo como base, texto base, Apocalipse 14, do 6 ao 12. Então eu quero deixar para depois. Agora, por curiosidade, pegue o Catecismo Romano e compare os mandamentos que lá estão. Eles dizem que são os mandamentos de Deus, ainda põe como referência Êxodo 20, do 3 ao 17, e compare, você vai ver, descobrir o segredo. Num vídeo aí sobre os dois, o sinal da Deus e o sinal da besta, vamos deslindar esse negócio. E aí você vai entender por que a segunda besta faz, se preocupa, e dentro desse contexto profético e social, tem essa função específica de fazer com que o mundo inteiro adore a imagem da primeira besta. Repito, porque ela é a autora profecia de Daniel 7, versículo 25. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos oriente, nos dê entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.